Salve galera, muito bem-vindos aqui ao canal da Sparkbox e hoje vocês vão ver a parte 3 do nosso tutorial aqui de Node.js. E nesse tutorial hoje a gente vai ver muita coisa interessante, a gente vai fazer as primeiras rotas de todas as nossas aplicações, a gente vai salvar coisas na memória, então a gente vai aprender mais sobre regras de negócio, quando usar, requisições assíncronas quando não usar, salvar senha passwords com hash, então elas vão estar encriptografadas no nosso banco de dados, a importância disso. Cara, e tem muito mais coisa. Eu resumi isso aqui, muito simples, mas tem coisa pra caceta. Então, ó, se você não viu as nossas outras videoaulas, é necessário que você tenha visto, então já clica aqui na card aqui em cima, porque não vai dar pra você prosseguir se você não conseguiu ver até agora. E, galera, espero vocês agora na próxima parte e bora de vinheta. E agora que a gente voltou com o código, o que a gente vai fazer aqui? Então vocês estão vendo aqui minha tela, ela está meio, ainda está do jeito que a gente tinha deixado, eu tinha falado para vocês, se você não viu, tem aqui na card, ó, tá aqui nesse cantinho aqui esquerdo, tudo para vocês poderem fazer as aulas anteriores, então dá lá uma olhada se você não viu antes, porque não dá para você ver esse vídeo se você não viu os anteriores, mas são vídeos bem dinâmicos e rápidos, tá? Você pode ver eles tranquilos. Agora o que a gente vai fazer? Tá tudo dentro do server aqui. Então, tudo que a gente está fazendo está dentro do server porque eu usei para explicar como fazer as rotas. A gente vai dar uma dividida de responsabilidades aqui. Primeiro, eu vou criar uma pasta chamada routes. E aqui dentro vai ficar todas as minhas rotas, tá? E aqui dentro do routes, como você já viu, eu vou criar um index.js. E daqui de dentro que eu vou exportar as minhas coisas. Então, eu vou pegar tudo isso daqui. Vou pegar todos os meus servers aqui, put, delete, post. Vamos pegar todos eles daqui. E a gente vai jogar eles aqui dentro. Certo? Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente não vai usar o server em si, a gente vai usar uma instância de rotas que o próprio Express nos dá, que para ele poder agrupar as rotas aqui. Então, como que funciona isso aqui? Então, é o meu import, eu vou importar alguém aqui de dentro dele, from Express. E aqui dentro, o que eu vou importar? Eu vou importar um cara chamado router. E ele que vai fazer o meu serviço de rotas. Como que eu coloco ele? Então eu vou criar uma variável para ele, né? Eu vou instanciá-lo aqui dentro, chama de app routes, que vai ser as minhas rotas. Agora eu tenho uma instância dele. E o que eu vou fazer? Onde estava escrito server aqui, eu vou substituir por ele. Então, app routes. E agora, isso daqui é como se eu tivesse criado um local onde vai ficar armazenado todas as minhas rotas, né? E assim por diante. E aqui eu vou dar um export nele, um export default ou um export normal, app routes, aqui dentro, para ele poder, para o meu programa poder continuar fazendo a execução das rotas. E aqui dentro do meu server, eu vou importar ele. Então, import, vamos chamar de routes, vamos chamar de app routes aqui, routes from, daí ponto barra routes, ok, acabou essa importação. E para utilizá-lo, o que a gente vai fazer? Aqui, o server.use, eu posso colocar várias coisas aqui dentro. Dentre eles, eu posso colocar também as rotas. E uma coisa, então, app routes, app routes, e jogar eles aqui dentro, dessa forma aqui sem a, sem utilizá-lo como uma função. E aqui dentro, o que vai acontecer? A partir desse momento, eu vou falar para o server para ele poder utilizar as minhas rotas que estão aqui dentro desse arquivo, já dando um alívio nesse tamanho de arquivo. Então a gente já reduziu para caramba e ele tem uma responsabilidade só que é disponibilizar o servidor. Então ele está disponibilizando o servidor e algumas configurações básicas que ele precisa. O que acontece? Vocês têm que colocar ele depois do app.json, senão vai dar pau. Se vocês colocarem antes, vai dar merdinha. Por quê? Lembrando que a gente viu nas últimas aulas, se você não usar esse app.json, ele não vai entender o que é arquivos JSON que ele vai receber dos métodos post, delete, put e assim por diante. Então você tem que colocar ele depois. Então aqui, ó, ponha ele depois. E para certificar que a gente está vendo tudo certinho, se você não lembra, está aqui, ó, dentro do meu script. Eu criei um script chamado dev, então eu vou dar um yarn dev ou npm run desse cara, e aí ele vai estar start, então o server está funcionando. É só você vir aqui, ó. Então vamos abrir uma instância do Chrome aqui diferente. Do Chrome não, vamos abrir o Insomnia, né? Que era o que a gente estava utilizando. Lembrando que dá para você fazer métodos somente métodos get no Chrome, no servidor do browser. Aqui, então a gente está vendo aqui, ó, vamos ver o que está dentro do nosso método get. Vamos ver se ele está. Meu app route está funcionando. Rota post, rota put. Rota put eu não tinha feito. Vamos ver aqui.
input barra id, blá blá. Ah, tá, eu retornei um status 500 para ele. E aqui o delete também vai rota deletada. Então todas as minhas rotas estão funcionando normalmente. Então a gente não quebrou nada do que tinha no nosso código. Então toda vez que você vai criar algo novo, você testa para ver se não está quebrado o anterior. Hoje em dia a gente chama isso de teste automatizado, que ele permite com que você tenha um bando de testes mesmo, como se fosse uma prova, e você roda eles. E depois que você rodar eles, ele vai te dar se tudo que você fez antes se mantém. Mas aqui não é o intuito fazer isso. Isso aqui vai ser um curso futuro, então já tem um spoiler aqui, que eu vou disponibilizar para vocês numa versão paga desse curso. Então, o que vai acontecer? Dentro do outro curso, a gente vai ter bem mais módulos do que esse. Esse aqui é só um introdutório. Mas, do jeito que a gente está aqui, a gente já vai sair daqui com conhecimento muito afiado. Então, o que vai acontecer? Dentro aqui do meu routes, eu tenho esse cara aqui. E o que a gente vai fazer agora? Uma coisa que eu gosto bastante, eu vou criar os controllers aqui dentro. Na verdade, eu posso fazer tudo aqui dentro, mas eu vou fazer a minha criação de usuários aqui. Então eu vou excluir tudo que tem aqui, tá? O app routes, o put e o delete. E eu vou criar algumas rotas aqui dentro, que são para eu poder pegar os meus usuários. Então aqui dentro eu vou excluir, eu vou deixar só a rota da post. E aqui eu vou criar uma rota chamada, deixa eu pegar aqui exatamente o nome que eu coloquei na minha colinha, porque senão depois eu vou me confundir de tanto método que eu vou criar, porque eu vou criar bastantes aqui. Eu vou colocar o nome dele de, deixa eu ver aqui, barra user. Eu vou criar um barra user, que ele vai ser responsável pela criação de usuários, request to response, e o que ele vai receber de parâmetros aqui dentro para ele poder criar o usuário. O primeiro de tudo, ele vai perceber um nome. Eu vou colocar todas as variáveis em inglês, mas se você quiser colocar em português, sinta-se à vontade, tá? Name, e-mail e password, que vai ser a senha, vai ser a, a confirmação. Lembrando que a confirmação de senha vai ficar a responsabilidade do front-end fazer isso, não vai ser do back-end. O back-end a gente vai validar se o e-mail já existe e se a senha tem no mínimo 8 dígitos. Dado esse cenário, você faz a validação da senha tanto no front quanto no back-end. Então, você vai receber a senha aqui a senha já que passou pela validação, mas se eventualmente o cara mandou a senha por algum motivo ele descobriu um endpoint e vai mandar uma senha com 3 dígitos para te trollar, você vai impedir ele no back-end também. Então as duas regras estão replicadas, um no back e um no front, para assegurar a qualidade do negócio. Entenderam? E para assegurar a qualidade, nada melhor do que se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque aí você diz para mim que você está gostando desse conteúdo. Você está curtindo o vídeo. E você diz que tem qualidade. Os comentários de vocês são excelentes, galera. Todo mundo que responde aqui no YouTube, a gente está respondendo aqui, não no mesmo tempo, até porque a gente tem algumas coisas que estamos trabalhando em paralelo nessa brincadeira. Mas a gente responde rápido. Então, se inscreve lá nas nossas redes sociais, fica aqui, dá uma olhada nas cards aqui dos nossos vídeos passados e se inscreve e aciona o sininho Jesus Cristo, porque ninguém recebe os vídeos. Ninguém recebe. O cara me veio me perguntar, falei, velho, já tá lá, mano. Daí ele entrou no meu perfil e viu que tinha lá. Então, parou o vídeo aqui agora, deu a pausa, se inscreveu aqui no canal nesse botãozinho vermelho aqui, ó, no canto esquerdo, que eu acho que é esse daqui, porque eu tô invertido. Mas é isso. Então, agora que você já se inscreveu, agora a gente volta pro vídeo. E aqui eu vou dar um console nome, não vou fazer nada disso aqui. E o que vai acontecer? Eu vou fazer uma listagem aqui na memória. Então, vou colocar users igual a pá. Eu vou fazer uma listagem na memória porque no próximo vídeo a gente vai colocar um banco de dados aqui dentro. O banco de dados, se você não lembra, é o banco de dados MongoDB, NoSQL, para facilitar a vida de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Então, eu vou receber do body dele o nome, o e-mail e o password desse cara. E o que vai acontecer aqui dentro? Eu vou fazer uma validação para ver se ele mandou todas as variáveis para mim. Então, if name or. Então, lembrando que se eu colocar not name aqui, ele vai validar se ele não foi enviado, né? Então, opa, or not email or not password. Essa é a mesma coisa que eu falar assim, ó, se algum deles for undefined, o que eu quero que aconteça aqui dentro? Eu vou falar para ele, primeiro agora eu vou dar um console error. Variables, vamos responder em português. Variáveis devem ser enviadas. Eu não vou dizer qual, só vou dizer uma mensagem genérica aqui. Então, a partir desse momento, eu vou fazer com que, se essa validação não for verdadeira,
ele vai responder um console error, porque eu espero que essas variáveis sejam obrigatórias. Qual é o problema dessa abordagem? Se você estiver trabalhando com booleans ou coisas false, que tenham possibilidade de ser falso, por exemplo, um string. Aqui, se ele não enviar nada, vai dar undefined, mas se ele enviar um string aleatório, também pode ser. Então, a gente não está validando todos os casos. Depois a gente vai usar um package que faz esse trabalho para a gente, mas agora a gente vai fazer uma validação mais simples para ser mais direto ao ponto. E eu vou salvar todos os meus usuários em memória, ou seja, quando eu reiniciar o servidor, todos vão ser excluídos, vai resetar tudo. Por isso que vem a necessidade do banco de dados. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Então, variáveis devem ser enviadas. Daí, se o cara enviou todas as variáveis, o que, que eu vou fazer? Se ele enviou todas as variáveis, eu vou entrar, vou fazer um looping aqui dentro do meu users para ver se já existe um e-mail cadastrado, certo? E se já existe um e-mail cadastrado, então o que, que eu vou fazer aqui? Então, const user igual. Deixa eu ver se eu não estou confundindo, beleza? User é igual a users. Eu vou colocar users database aqui para falar que isso aqui é um banco de dados. Database, você sabe, é banco de dados, tá? Ponto find, aí user.name. Daí cada um deles vai ser um finded user, que vai ser esse cara aqui. Aí eu vou receber dentro dessa função, eu tenho um parâmetro que é pode ser um valor, né? Então eu vou colocar o user e cada user ele vai ter um formato de nome, e-mail e password. Então ele vai ser da seguinte forma: vai ser name, vai ser Renan, por exemplo, e-mail, que vai ser, por exemplo, tabajara@gmail.com. Se você lembra de Tabajara, cara, você tá que nem eu, é antigo pra caramba, então já deixa seu like aqui no vídeo que vai ser muito importante, porque pessoal dos anos 80, 90, tamo junto. E por último, vai ter meu password aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então, ele vai ter esse formato aqui dentro. Então, eu vou validar se dentro do user.email igual a e-mail, que foi o que eu recebi. Então, se ele encontrar alguma coisa, ele já até fala aqui qual é o retorno desse cara. Retorna um valor se no primeiro elemento encontrado for validadeiro. Então, ele vai validar se ele vai encontrar alguém com a condição que eu dei. Tá. Se você, se você não conseguir encontrar, então ele vai dar undefined. Então ele vai, se não for verdadeiro, ele vai dar undefined, daqui ele não vai encontrar ninguém. Então o que, que eu vou fazer aqui? If finded user. Então se ele existir aqui, então se ele não for undefined, eu vou dar um console.error. Então, ó, e-mail já cadastrado. Então o e-mail já está cadastrado aqui e ele já vai me dar o meu erro aqui dentro na minha validação. E por último, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seguinte coisa. Se ele mandou todas as variáveis e o e-mail já existe, então o que, que eu vou fazer aqui para ele? Eu vou criar o meu usuário. Que meu criar meu usuário vai ser criar um const user igual. Aí eu vou criar um array que vai ser meu e-mail, meu name, e-mail e password. E aqui dentro, deixa eu só simplificar aqui a vida, né, para não fazer duas linhas desnecessárias. Obviamente que eu vou deixar isso aqui para explicar um pouco mais para frente, mas users, pronto, ponto add, push, e o meu user. Agora eu vou criar o meu usuário. E por último, eu vou retornar ele mesmo, ele criado. Então vamos botar meu user criado aqui dentro. Então vou retornar aqui o meu user. Beleza? Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai testar nossa rota no caso positivo da brincadeira. Então, eu vou mandar todas as variáveis, eu vou mandar, vou retornar, na verdade, eu vou retornar isso aqui. E eu vou retornar, deixa eu ver, tá bom, vamos vir aqui, vamos pegar aqui o nosso post, vamos criar aqui uma pasta, né, de users, que vai agrupar todas as minhas rotas relacionadas ao usuário. Então, vai ser post create user. Vai ser o meu criado, vai ser do tipo post e o corpo vai ser um JSON, certo? Então aqui dentro eu vou colocar umas chaves aqui, eu vou colocar name. Opa! Hoje tá difícil. Vou colocar Renan, por exemplo. Eu vou excluir essas variáveis aqui de dentro, né? Porque eu não quero. Vai dar um refresh aqui no servidor, reiniciou, então vai estar, o nome vai ser Renan. O e-mail vai ser tabajara@
gmail.com. Veja que eu não estou validando nem no back-end, nem se isso aqui está no formato de e-mail, mas dá para a gente validar também. Então a gente vai validar isso futuramente. E-mail e password. Vai ser minha senha. Minha senha vai ser 1, 2, 3, por exemplo. Vai ser isso aqui. E eu vou mandar esse daqui, eu vou pegar o meu. Opa, vou pegar aqui o meu base URL, que a gente criou na aula passada. Se você não sabe como criar variáveis, está lá na aula passada, não esqueça de dar uma olhada. Barra user. User ou users. Deixa eu ver aqui como eu coloquei. Coloquei users no plural, porque faz mais sentido, porque vai ser uma rota de usuários, não de usuário necessariamente. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar e vou mandar um post. Olha, ele me retornou o meu usuário normalmente e não deu nenhum console log aqui na minha tela. Agora vamos fazer um caso que ele vai dar erro, ele vai printar alguma coisa na log do negócio. Então vamos dar de novo, ó. Então ele já deu que o e-mail já está cadastrado. Então ele caiu na sequência que eu mandei aqui de e-mail. E agora, se eu não mandar, por exemplo, se eu não mandar minha senha, ele vai colocar o erro. Ó, ele já falou aqui, ó. Tá, é que aqui eu mandei errado o próprio 500. Então vamos mandar aqui de novo. De novo, ele já tem variáveis que devem ser enviadas e o e-mail já está cadastrado. Então ele caiu nas duas condições. O que a gente vai fazer para impedir esse comportamento horrível dele aqui? Porque no momento ele só está dando console log, mas se você olhar dentro do array aqui, ele está sendo criado. Então se a gente der um print desse cara, ele vai estar todas essas coisas erradas que eu criei aqui com o mesmo e-mail, sem senha, sem e-mail. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um envolto nesses caras aqui num try catch. Então try catch e error. E o que significa esse try catch aqui dentro? Try catch é quando você tem a possibilidade de ter um erro dentro do processamento do seu código. Então, por exemplo, try é tentar, catch é o que você vai fazer. Então, aqui dentro você vai fazer o seguinte: eu quero que você tente executar esse código. Então, ele vai tentar executar. Se eventualmente acontecer algum erro, ele vai vir no catch. E aqui é a tratativa do seu erro. Então, a tratativa do seu erro é bem simples de fazer, na verdade. A gente vai fazer ela daqui a pouquinho. Mas entenda aqui, se alguma coisa inesperada, por exemplo, você está esperando uma promise acontecer, eu já vou entrar em promise mais para frente, mas uma promise é uma promessa. Uma promessa pode ser cumprida ou não. Se ela for cumprida, esse aqui é o caminho comum que ela faz. Se ela não for cumprida ou for rejeitada, eu quero que ocorra um erro e, em caso de erro, ele vai executar essa função, esse escopo de código aqui. Por isso que a gente vai dividir agora. E por que eu dei um try catch aqui? Porque a gente vai forçar um erro aqui dentro. Então, ó, por exemplo, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu vou apagar esse console error. E vou colocar o quê? Throw error. E aqui eu vou colocar minha mensagem de erro. O que eu estou fazendo aqui? Ao invés de eu colocar um console log, que simplesmente vai dar um log aqui no meu console, eu quero que ele realmente execute um erro. E um erro, ele tem uma mensagem personalizada que você pode colocar. Nesse caso, eu estou colocando ele aqui. Então, throw error, então resulte em um erro. Então, eu estou forçando um erro personalizado aqui dentro do meu código. Por isso que, quando ocorrer um erro aqui dentro, o que ele vai fazer? Puta, ele não enviou alguma dessas variáveis. Então, vou dar um throw, e dentro do throw ele vai vir aqui dentro do catch. Então, ele já vai executar esse código aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para esse carinha aqui. Então, se eu já encontrei o usuário, então ele vai vir aqui, só que a mensagem de erro vai ser e-mail já cadastrado. E por que isso aqui ficou cinza? Porque é um código que nunca vai ser atingido. A partir do momento que ele deu um throw, ele vai parar toda a execução em linha que está acontecendo aqui e vai direto para o catch. Então esse console error aqui já não faz mais sentido existir, que ele nem nunca fez sentido. Eu só estava usando ele como exemplo. E o que eu vou retornar aqui dentro? Então, eu vou retornar um return, response. Só que agora, o status, eu vou alterar o status. Então, eu vou colocar o status... Meu Deus. Tá bom. Eu vou colocar um status de erro, que é o status 400. E eu vou retornar um JSON. E aqui dentro do JSON, eu vou retornar um error message. Então, eu vou retornar uma mensagem que vai ser o error.message. Aqui dentro. Que vai ser a minha mensagem de erro. Por quê? Eu cadastrei a mensagem de erro e dentro do error, se você colocar aqui, ó, do catch, ele recebe
ele recebe uma propriedade que é o erro em si, então eu armazeno o erro que ocorrer dentro dessa variável, e essa variável tem uma propriedade chamada message, que é uma mensagem que a gente colocou personalizada aqui dentro. Se a gente tivesse colocado nada, ela vai ser vazia. Então, e o erro de 400. Uma coisa que é o status 200, eu forcei aqui, mas se você não colocar nada, ele automaticamente supõe que deu sucesso. Então eu não preciso colocar a status 200 aqui, eu simplesmente coloco ponto .json e ele já entende que o default é 200, o padrão é 200. Então aqui vai dar 400 e aqui vai dar 200. Beleza? Então aqui vamos executar nosso código novamente e vamos novamente criar nosso carinha aqui. Então eu vou fazer uma rota aqui de get, que é simplesmente para eu poder pegar as minhas app routes.get aqui dentro. Eu vou colocar /users e vou colocar aqui o meu request e o meu response. E vou fazer o que aqui dentro? Eu vou pegar eles e vou dar um return simplesmente response.json. Opa! E vou colocar aqui o meu users e vai ser o meu users database. Beleza? Então vai ser o meu users database aqui dentro. Então se eu vier aqui, ó, eu vou criar uma outra rotinha aqui dentro. Isso aqui é só para a gente ver o que está acontecendo. Get users. Então vai ser get mesmo. Aqui dentro eu vou copiar a rota, né? Porque é a mesma. Não tem corpo. E aqui se eu der, ó, ele não vai ter nada aqui dentro. Mas a partir do momento que eu começar a criar as coisas, ó, então se eu mandar agora, ele não pode criar. Então, ó, variáveis devem ser enviadas, porque eu não enviei todas as variáveis. Então, password aqui. 1, 2, 3. Agora sim, faz sentido. E agora ele vai criar o meu Tabajara Gmail. Se eu tentar de novo, ele já está cadastrado. Então, se eu der um get de users aqui, ó, ele só tem um usuário, que é o que eu acabei de criar. Mas se, por exemplo, eu colocar Tabajara 2 aqui, ele vai, ou o nome Renan Mascarenhas, então ele já vai cadastrar. E se eu vir aqui no users, ele já vai ter 2 Renans cadastrados aqui. 2 Renan supondo que o e-mail é diferente de cada um deles. E mais a senha não importa, a senha pode ser repetida e o nome pode ser repetido. Beleza, que essa aqui é a condição mínima para a gente conseguir fazer as nossas, como que eu posso dizer, a nossa criação de usuários. O que vai acontecer aqui agora? Qual é o problema dessa criação aqui de usuários? Ai, caramba, não era para ter fechado. Então vou abrir aqui de novo. Beleza, está abrindo ali. O que vai acontecer? Qual que é o problema do que está acontecendo aqui? Primeiro, em lei, quando eu digo lei mesmo, assim, de quando você vai fazer uma senha, você não pode armazenar a senha pura do jeito que o usuário manda para ti. Então, se o usuário mandou, por exemplo, 1, 2, 3, você não pode armazenar 1, 2, 3 no seu banco de dados. Você tem que armazenar alguma forma criptografada, uma criptografia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar uma biblioteca, que é uma biblioteca de hashed, que ele vai colocar ele em formato de hash, vai colocar uma criptografia aqui dentro, e a gente vai poder salvar a senha aqui dentro de uma forma que a gente consiga recuperar. Se você está pensando em usar um Base64, Base64 não é não é uma criptografia, tá? Então ela não é aceita. Então, porque você consegue quebrar ela facilmente. Então você precisa de uma lib ou alguma coisa. Então tem vários algoritmos de criptografia que te ajudam muito, que é o MD5, o SHA-256, que são os mais conhecidos. E eu vou usar um deles aqui para a gente fazer a nossa senha, certo? Então, aqui vai ser a rota de cadastro, aqui é a validação e o meu banco de dados local. E agora o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou pegar minha biblioteca, deixa eu pegar qual que é o nome dela, porque eu sempre confundo e se confunde da merda isso aqui. Que é o meu yarn add bcrypt. Então, bcrypt com B e Y JS. Então, bcrypt JS, que é esse carinha aqui. Então, eu vou dar um instalei ele aqui no meu bcrypt. E eu vou instalar também o meu outro carinha que é o JSON yarn add JSON web token, que vai ser o meu token de tráfego que eu vou fazer ele mais para frente. Eu não vou explicar ele agora, no próximo vídeo vai ser explicado, mas já vou deixar instalado porque são duas libs que eu vou instalar. E como que eu vou usar esses caras aqui dentro? Seguinte, primeiro eu vou importá-lo aqui dentro, que é o meu import. Aí eu vou importar ele aqui from bcrypt, então ele já vai ter para mim aqui. E aqui dentro eu vou pegar um cara chamado hash, que ele que vai fazer a minha hash da minha senha. E como que eu vou fazer esse cara funcionar aqui dentro? Então aqui, ó, depois que ele fez as validações, eu vou vir aqui no meu user que ele vai criar e vou criar uma variável chamada const hashed password, e que é a minha senha criptografada. Eu vou até chamar ela de
crypto password aqui dentro, que vai ser igual ao meu. Então vai ser o meu hash. E o meu hash, ele aceita dois parâmetros. O primeiro é a própria senha, né? Então aqui vai ser meu password. E o segundo é o salt, que é a... Imagina que salt é como se fosse a semente ou a força que a sua criptografia vai ter. Ela varia de 1 a 10, ou de 0 a 10, se eu não me engano, mas o máximo é 10. E quanto mais forte for, mais difícil é de ser criptografado, só que mais tempo demora. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Eu preciso, na hora que você for otimizar, você tem que ter uma matriz que é aquele negócio 2D lá de gráfico, que é tempo e performance. Então você tem que ter a curva ótima que você vai pegar uma performance boa num tempo bom. Porque se você tiver só performance, seu tempo vai ser absurdo, vai ser infinito, entendeu? Performance excelente. Uma performance muito, quer dizer, uma performance muito rápida, você vai ter uma criptografia muito baixa. Se você tiver uma criptografia muito alta, a performance vai lá para cima, o que eu tenho, e isso em tempo. Então, o que a gente vai pegar um ponto intermediário desse cara para que você tenha uma performance boa num tempo aceitável, porque ninguém quer ficar tipo 50 segundos esperando uma criptografia maluca rodar. Então, aqui dentro eu vou colocar um número de, por exemplo, 7, que eu acho que é um número bom, ou 8, tá bom. Que já vai ser um número bom. Só que isso aqui é um evento assíncrono, ou seja, eu tenho que esperar algum tempo para que ele consiga fazer isso. Por isso que eu falei, demora um tempo. E esse tempo, ele é assíncrono, ou seja, eu tenho que esperar ele acontecer para que eu consiga obter essa senha criptografada. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Como eu tenho que esperar um tempo, eu vou ter que esperar. Então eu vou dar um await. Await dá uma esperada. Então espera um pouco, eu vou aguardar a execução desse cara para que eu continue executando meu código. Mas para que eu consiga usar o await, eu preciso que minha função seja assíncrona. Ou seja, eu estou falando agora que minha função ela vai ser executada, só que alguma das funcionalidades dentro dela exigem que ele pare um pouco a execução e espere algo acontecer. Então, se você vê como um código vai ser executado, ele vai ser executado linha a linha. Então, vai vir aqui, tá, pá, e esse evento aqui, ele é assíncrono. Ele vai, quando ele passar por essa linha e vir para esse evento aqui essa função pode não ter dado nenhum resultado no momento, porque ela ainda pode estar executando. E o que vai depender disso? Como que eu faço para ele respeitar esse tempo dessa função, que ela responda para ele, aguarde enquanto ela executa, e depois somente, imagina o ponteiro aqui da programação, ele só vai sair dessa linha quando essa função tiver executada totalmente. Por isso que eu uso o meu await, porque eu falo, olha, o ponteiro está aqui, vem loucão, tá, aqui. Isso aqui é assíncrono. Daí ele para, espera toda a execução desse cara, aí depois ele fala, puta, já terminou de executar? Beleza, tamo junto, aí ele vai loucão de novo. Então, por isso que tem esse await aqui. E para usar o await eu preciso do async. Poderia ter outra função que é o .try aqui, que você pode usar a .try não, tem uma outra forma de fazer, mas eu vou fazer dessa que eu acho bem melhor aqui para todo mundo entender o que está acontecendo. E aqui na hora, eu vou usar o meu, em vez de password, eu vou chamar de password mesmo, vai ser o meu crypto password. Então, ó, a partir de agora, vamos ver aqui, ele vai salvar, eu vou dar um push nesse maluco. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um yarn start. Opa, yarn, opa, dev. Tô loucão já com React e tudo. Então, a gente usa ele aqui. Então, vamos criar aqui. Lembrando que tem que criar um usuário. Vou criar aqui, ó, Tabajara 123. E, ó, quando eu crio, a minha senha já está incompreensível. Você não consegue mais entendê-la de uma forma simples. Você vai ter que precisar de você vai usar alguma função decrypt. Então você vai encriptou, agora você vai ter que voltar, fazer o caminho inverso. Então você tem o decrypt, que a gente vai usar mais para frente aqui para poder desencriptografar esse cara. E a gente vai salvar no banco de dados na próxima videoaula, certo? Então aqui, ó, galera, essa foi a videoaula de hoje. Então a gente viu como criar essas rotas aqui. A gente já até fez um pedaço do que estava programado para a próxima, mas a gente já fez agora que é criptografar a senha, explicando o motivo dela de ser, porque se você quer fazer uma aplicação direita, que tenha pessoas, que vai ser escalável, você não pode armazenar a senha dessa forma. Você tem que armazenar a senha encriptografada. Essa é uma das N formas que tem de fazer isso.
Então, mas eu vi no vídeo de fulano que ele faz diferente. Beleza, ele não está errado, ele está certo, ele fez diferente de mim. Eu não sou utópico no que eu falo. Eu falo que sempre tem coisas para vocês aprenderem. E ver diversos pontos de vista sobre a mesma coisa é uma coisa que vocês têm que aprender que é normal. Não tem certo ou errado. Tem um talvez esteja certo e talvez esteja errado. E vai te trazer a certeza e a experiência que você vai ter programando. Então, me despeço aqui de vocês. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre banco de dados, sobre Docker, sobre a execução local lá usando o MongoDB Compass, porque ficar salvando esse negócio aqui na memória é meio foda, porque quando você, igual a gente viu, quando eu reiniciei o servidor, o que aconteceu? Acabou a minha, opa, cookies não. Então aqui, ó, acabou toda essa lista de usuários. E acho que ninguém quer que você fique, nunca pode dizer, salvando esses caras aqui e perdendo eles a todo momento, certo? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever nas nossas mídias sociais, estão aqui embaixo. Se inscreva no canal, por favor, que faz muita diferença para mim e para todo mundo. E valeu!